Oasis Cast, um oásis de refrigério na palavra de Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais centrais, mais fundamentais de toda a Bíblia: a maneira como Deus escolheu se relacionar com a gente. Para entender de verdade a grande história da redenção, a gente precisa entender a estrutura que Deus usou para contar essa história, as suas alianças. Então, vamos lá, vamos fundo nisso. Para a gente já começar entendendo o peso do assunto, olha só o que o grande pregador Charles Spurgeon disse, que a doutrina da aliança é, literalmente, a raiz da verdadeira teologia. Sabe o que isso significa? Que se a gente não entende isso direito, a chance de se perder em um monte de outras doutrinas é enorme, é a base de tudo. E o nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente vai começar definindo o que é uma aliança, depois vamos entender os dois grandes pactos, o das obras e o da graça. Em seguida, vamos ver como as promessas foram se desenrolando no tempo até chegar na nova aliança em Cristo. E para fechar, vamos ver o que tudo isso significa para a nossa vida hoje. Vamos lá, então começando do comecinho. Primeiro ponto, um acordo divino. Afinal de contas, o que é uma aliança no sentido da Bíblia? A origem da palavra já nos diz muita coisa. No hebraico a gente tem berit e no grego diatek. O mais legal é que a ideia central por trás das duas palavras é a mesma: amarrar, unir. Pensa nisso. Uma aliança é um laço, um compromisso que une duas partes de um jeito muito sério, muito profundo. E tem essa definição do teólogo Wayne Grudem que é, assim, perfeita. Uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto. Presta atenção nessas palavras. Não é uma negociação de igual para igual. É Deus, na sua soberania, estabelecendo os termos de como Ele quer se relacionar com a gente. Tá, mas aí a gente se pergunta, né? Por que Deus escolheu esse formato de alianças? Por que não fazer de outro jeito? E as razões são muito poderosas. Primeiro, as alianças criam um relacionamento exclusivo, com regras claras. Elas são o jeito de Deus mostrar pra gente a sua vontade e os seus planos. São o canal pelo qual Ele nos abençoa. E, talvez o mais importante, elas nos dão garantias. Garantias de que as promessas de um Deus que não mente e não muda vão se cumprir. Beleza. Agora que a gente já entendeu o que é uma aliança, vamos ver como isso funciona na prática. E tudo começa com a condição original da humanidade, o pacto das obras. A primeiríssima aliança que a gente vê na Bíblia é exatamente esta. O pacto das obras foi um acordo que Deus fez com Adão, lá no Jardim do Éden. E Adão não estava lá só por ele representava toda a humanidade. E se alguém perguntar, mas a Bíblia chama isso de aliança? Sim, chama. Olha só esse versículo em Oséias. Deus está comparando a infidelidade de Israel com o que Adão fez no início, e ele usa a palavra aliança para descrever a transgressão de Adão. Não deixa dúvida, né? Para entender bem, a estrutura era bem simples. As partes eram Deus de um lado e Adão representando todos nós do outro. A condição era uma só: obediência perfeita. E a consequência da falha? A morte. Morte espiritual, física, eterna. Separação total de Deus. E o resultado? Bom, a gente sabe qual foi. Uma tragédia. Adão, o nosso representante, desobedeceu. E na queda dele, todos nós caímos juntos. Herdamos o pecado, a culpa e a condenação. Esse é o grande problema que a Bíblia inteira se propõe a resolver. Mas, graças a Deus, a história não termina nesse desastre. E é aqui que tudo vira, que a esperança nasce. Vamos para a terceira parte, a solução gloriosa de Deus, o pacto da graça. Olha, essa comparação aqui resume tudo de uma forma genial. Pensa comigo. No pacto das obras, nosso representante era Adão. A condição era a nossa obediência perfeita. O resultado? Morte. Agora olhe o pacto da graça. Quem é o nosso novo representante? Cristo. Qual é a condição? A fé na obediência dele. E o resultado? Vida. Não por nosso mérito, mas por pura e imerecida graça. É uma troca incrível. E o mais impressionante é que Deus não esperou. Logo depois da queda, no meio da sentença, ali mesmo em Gênesis, a gente tem a primeira faísca do Evangelho. Deus promete que um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Essa é a primeira semente da promessa do Pacto da Graça. Só que essa promessa não foi entregue de uma vez só, com todos os detalhes. Deus foi revelando o seu plano aos poucos, progressivamente.
E é isso que a gente vai ver agora na nossa quarta parte, promessas ao longo do tempo. Pensa nisso como se fosse uma grande história se desenrolando em capítulos. O pacto da graça é um só, mas ele foi sendo administrado, mostrado em diferentes alianças. Com Noé, a promessa foi de preservar a vida. Com Abraão, a promessa de uma descendência que abençoaria todas as nações da terra. Com Moisés, veio a lei, que serviu para mostrar o quanto a gente precisava desesperadamente de um Salvador. E finalmente, com Davi, a promessa de um rei, um descendente que teria um trono eterno. Percebe? Cada etapa apontava para frente, para uma única pessoa, Jesus Cristo. E depois de toda essa preparação, de séculos de promessas, a gente chega no grande momento, no clímax de toda a história da redenção. A nova aliança em Cristo, o cumprimento final. Quando Jesus chega, é isso, fim da espera. Tudo aquilo que foi prometido, tudo que as alianças anteriores apontavam, se cumpre nele. O pacto da graça finalmente atinge a sua forma final, completa, perfeita. E é isso que a Bíblia vai chamar de nova aliança. E aqui tem um detalhe que é simplesmente sensacional. A palavra grega para nova aliança é kainos. Isso não significa só novo no sentido de recente. Não. Significa novo em qualidade. Algo de uma categoria completamente diferente, superior. Ou seja, a nova aliança não é só a última, ela é a melhor, é a versão definitiva. Ok. A gente viu toda essa teologia, essa história linda. Mas e daí? O que isso muda na nossa vida, na prática? É com isso que a gente vai fechar agora, na parte mais importante de todas, o significado da graça. As bênçãos que a gente recebe nessa aliança são uau! Não se trata só de seguir regras por fora, mas de receber uma transformação por dentro, um coração novo. A gente ganha acesso direto a Deus, não importa de qual povo ou nação a gente seja. A gente recebe o perdão completo, total e definitivo dos nossos pecados. E claro, o benefício final, a vida eterna, garantida pelo próprio Cristo. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Entender a história das alianças não é só um exercício intelectual, sabe? Isso muda tudo. Muda como a gente vê a Deus, revelando um Pai fiel, soberano, que busca incansavelmente um povo para si. E muda como a gente se vê, mostrando que a nossa única esperança nunca vai estar nas nossas obras, mas somente na sua maravilhosa graça. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre a Aliança da Graça. Se esse conteúdo foi uma bênção para sua vida, se te ajudou a entender melhor a palavra, então deixe o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no CosesCast, se inscreve aí no canal. E não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações e não perder nada, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!